Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aviso desde já que eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, tá? Eu estava muito ocupado dando aula em 3 escolas e agora nas férias eu retomei com esta gravação, tá? E lembrando também que vou gravar mais vídeos nos próximos dias. Tudo bem? Então, retomando os conteúdos, tá? Eu tinha falado no último vídeo sobre a globalização, tá? Então, isso aqui é um tema muito importante para o oitavo e para o nono ano do ensino fundamental 2, como também para o último ano do ensino médio, tá? Onde o estudante tem que estudar bastante questões relativas ao espaço geográfico mundial. E falando nesse espaço geográfico mundial, o estudante tem que saber que a localização da população mundial ela não se dá de forma homogênea. Não existe, digamos assim, uma distribuição equilibrada entre os continentes e as regiões e mesmo os países do nosso planeta Terra, tá? E é isso que nós vamos ver a seguir. Então, vocês têm que saber que o nosso planeta tem cerca de 8 bilhões de habitantes e que essa distribuição populacional não se dá de forma equilibrada, como a gente vai ver a seguir. Ok? Bom, em relação a isso que eu acabei de falar, este mapa aqui exemplifica bem, tá? Essa desigualdade na distribuição da população do nosso planeta. Vocês sabem que a gente pode dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa divisão que é feita pela linha do Equador. E olhando aqui este mapa, vocês já veem nitidamente que a maior parte da população do planeta está no hemisfério norte, tá? Acima da linha do Equador. Linha do Equador que corta aqui esta parte do planeta que eu estou apontando com o laser, tá? Então a gente está falando que a maior parte da população mundial, esse contingente de 8 bilhões de habitantes, cerca de 90% dele, tá? Está no hemisfério norte, especificamente aqui na América do Norte, tá? Com destaque, obviamente, para os Estados Unidos e também com uma boa contribuição do México e também de alguns países da América Central, tudo bem? E também temos que, obviamente, citar o continente europeu e principalmente o continente asiático, que é o continente mais populoso da Terra, que tem uma grande ajuda de 2 países, tá? Os 2 únicos países do planeta que tem mais de 1 bilhão de habitantes cada. Estou falando, obviamente, da Índia e também da China. Então vocês têm que ter isso em mente. América do Norte, Europa e Ásia contribuem bastante para esse grande contingente populacional, para esse desequilíbrio entre hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando, obviamente, que quem contribui mais desses continentes é o continente asiático, tá? A Ásia que é o maior continente do planeta e também o continente mais populoso, ok? Então, no nosso caso, vivemos no Brasil. O Brasil, juntamente com o sul, metade sul, digamos assim, da África e também a Oceania, possuem uma população bem mais reduzida em relação às partes setentrionais do nosso planeta, ok? Então vocês têm que ter isso em mente em relação a essa desigualdade. Cerca de 90% no hemisfério norte e cerca de 10% da população mundial vive no hemisfério sul. Tudo bem? A desigualdade também se estabelece quando a gente fala nos continentes, não apenas na questão do hemisfério norte e hemisfério sul. Como eu já falei para vocês, a Ásia é o continente mais populoso, tá? Esses dados aqui podem estar, obviamente, não precisos, melhor dizendo, tá? Mas aproximadamente cerca de 60% da população mundial vive no continente asiático, ok? Continente esse, como eu falei, possui uma grande contribuição da China e da Índia, tá? Além de outros países que também fazem parte do top 10 quando a gente fala em população mundial, tá? Especificamente a Indonésia, o Paquistão e Bangladesh, tá? Outro país importante também que a gente pode citar é o Japão, tudo bem? Aí depois, o continente africano, que é o continente que mais está crescendo no planeta, que tem taxas de natalidade, de fecundidade bem consideráveis.
apresenta, podemos dizer, quase que 15% da população do nosso planeta Terra, tá? Aí depois temos o continente americano, tá? Que aqui no caso eu coloquei continente englobando, obviamente, as suas subdivisões, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. América que tem cerca de 1 bilhão de habitantes, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Aí aqui no gráfico pizza, nós podemos ver que 8% mais ou menos é a América do Norte Central e 5,69% é mais ou menos o contingente, a porcentagem populacional da América do Sul perante o planeta todo. Tudo bem? Aí depois temos o continente europeu, que tem cerca de 745 milhões de habitantes, ainda não atingiu a marca de 1 bilhão, tá? Que corresponde a um pouco mais de 10% da população mundial. E por fim, o continente que tem a menor porcentagem é a Oceania, que não chega nem a 1% da população do planeta, tá? Que não chega também nem a 50 milhões de habitantes, tá? Aqui expectativas dizem, estudos que tem cerca de 44 milhões, quase 45 milhões de habitantes a Oceania, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Então, quando a gente fala nesses 8 bilhões de habitantes, vocês têm que saber que 60% é a Ásia, Ásia que tem mais da metade da população mundial, tá? Então aqui, como vocês já viram bem aqui no gráfico pizza, a Ásia tem mais de 4 bilhões de habitantes, caminhando para 5 bilhões, tá? Aí depois, os outros dois continentes que tem mais de 1 bilhão de habitantes, é o continente africano e o nosso continente americano, que engloba aqui no caso a América do Norte, a América Central e também a América do Sul, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção da distribuição da população mundial, para que vocês possam ter uma melhor compreensão da geografia, da geopolítica, da economia, das relações internacionais que ocorrem, obviamente, no nosso planeta Terra. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula e bons estudos a todos e tchau, tchau!